Abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 4, versículo 23. A Bíblia diz: sobre tudo o que temos que guardar, guarda o teu coração. Nós precisamos entender que guardar o coração é um motivo de muita importância e relevância no relacionamento com Deus. Esse é o assunto da nossa conversa de hoje. Nós vamos entender daqui a pouco o que Deus quer falar sobre Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu vou pegar só metade desse verso, mas daqui a pouco eu vou falar o restante para te contextualizar e para você pegar aí o fio da meada sobre como você deve guardar o seu coração, tá bem? A Bíblia diz quando a Bíblia diz que nós devemos guardar o coração, não está falando com respeito à sua saúde física. Claro que também é importante você fazer isso com respeito à sua saúde física para guardar o seu coração. Mas a Bíblia, quando fala em coração, ela não fala do seu coraçãozinho que está aí na sua caixa torácica, né? A Bíblia não fala disso. Quando a Bíblia fala coração, é uma palavra carinhosa para dar outro sentido em um órgão dentro do seu corpo, tá? A Bíblia, quando fala de coração, guarda o seu coração. A Bíblia não está falando do seu órgão físico, está falando de outra coisa. Bom, é, quando a palavra de Deus fala sobre o coração, ela está falando sobre o âmago, sobre o íntimo, sobre o centro do ser, sobre aquilo que, como coração, determina o funcionamento das vias, né, do nosso corpo no aspecto natural. O coração no plano espiritual afeta também profundamente outras coisas somente espiritualmente. E agora eu vou ler o restante do verso, Provérbios 4, versículo 23. Acompanhe aí. Quando a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, diz assim o restante, porque dele procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida. Algo que eu e você precisamos entender é que aquilo que afeta o coração afeta todo o restante da nossa vida. No livro de Provérbios, no capítulo 27, versículo 19, a Bíblia diz, como na água o rosto, Provérbios 27, eu vou ter que ler aqui, Provérbios 27, versículo 19, diz assim, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O que a Bíblia está dizendo aqui? A água está dizendo aqui a água como reflexo, como espelho. A água aqui é tratada como espelho, refletindo o seu rosto. E a Bíblia está dizendo que assim como a pessoa está se vendo naquela água, o coração é o reflexo exato de quem nós somos. O coração é o reflexo exato de quem você é, de quem eu sou. Nós precisamos compreender, na perspectiva bíblica, que quando santificamos a primeira parte, a parte mais importante da nossa vida, como diz Romanos capítulo 11, versículo 16, que a raiz é santa, os frutos também são. Olha só para onde a Bíblia está nos levando. Quando fala de coração, coração é o reflexo daquilo que você é. Quando vai lá para Romanos, diz que se a raiz é santa, o fruto também é santo. Quando nós santificamos a primeira parte, nós santificamos o resto. A raiz é a primeira parte que aparece quando a semente germina. E ela não é só a primeira, ela é importante porque ela determina o curso do resto. E se você oferece aquilo a Deus,
Deus santifica o restante da, da primeira parte que você começou a, a dar para ele, a oferecer para ele, que é a raiz, que é o seu coração. Vocês estão entendendo? Comece, olha a linha de raciocínio que a Bíblia está nos levando. Qual a importância do coração e por que nós devemos guardar? Em primeiro lugar, eu quero destacar que a obra de Deus começa no coração. E em Ezequiel 36, versículo 26, Deus prometeu: dar-vos-ei um novo coração. Essa promessa que desde o Antigo Testamento se cumpriria quando o Espírito de Deus viria, vamos colocar assim, no Novo Testamento, depois da ascensão de Cristo. A promessa foi dada lá no passado, mas se cumpriu também e se cumpre hoje na minha e na sua vida. Jeremias 31:3, Deus diz: escreverei em vossos corações as minhas leis. Quando chegamos no Novo Testamento, na primeira mensagem do apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, olha só que interessante que ele fala. Olha como a Bíblia se interliga na questão do coração, o reflexo daquilo que você é. Se o seu coração você é apenas o reflexo. E você leu lá em Provérbios 27:26 o que ele diz, né? Então vamos lá. A resposta das pessoas que ouviram foi a seguinte: Atos 2, versículo 37. Compungiu-se-lhes o coração. E depois se convertem. A declaração de, olha só, depois que Paulo se converteu, ele diz assim, Efésios 3, versículo 17: habite isso nos vossos corações. Então, entendemos em primeiro lugar que a obra de Deus tem que acontecer em nosso coração. Por quê? Porque é um lugar estratégico. Se ele for afetado, o resto também vai ser afetado. Quando a Bíblia diz quando a Bíblia diz que nós devemos guardar o coração porque deles procede as saídas ou as fontes da vida, existe uma razão por trás dessas palavras divinas. Não é para você colocar uma couraça no peito, tá dizendo que está guardando o coração. Não, não é isso. Por exemplo, se você quiser poluir um rio, não precisa sair, poluir toda a extensão das águas. Basta poluir a nascente. Se você afeta o início, você afeta o restante do rio. Com o coração é a mesma coisa. E a Bíblia nos mostra que a Bíblia nos mostra que o coração também é disputado, tanto pelo pecado como com relação a Satanás. O pecado começa no coração. Em Gênesis 6:5, a Bíblia diz que Deus viu que todo o desígnio do coração era mau. Marcos 7:20, 20 e 21, Marcos 7:20 e 21, Jesus diz que do coração do homem procedem todos os males. Em João capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz que pôs o diabo no coração de Judas. Está falando no momento em que Judas iria trair ao Senhor Jesus. E depois, em Atos capítulo 5, versículo 3, nós lemos o apóstolo Pedro questionando Ananias, porque encheu Satanás o seu coração. Então, reconhecendo que, em primeiro lugar, a obra de Deus tem que acontecer no coração. Em segundo, é porque lá é que começa o pecado. E Satanás se aproveita disso. E Satanás disputa com Cristo o seu e o meu coração. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que guardá-lo, protegê-lo, abundá-lo, o coração. Em Provérbios 27:26, você leu que coração, nós somos o reflexo do coração. Agora vamos ver o que
o que que é que Deus diz sobre o coração. Deuteronômio 6:5, anote aí, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. O Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Em Jeremias 29:13, o Senhor fala: quando vim, quando me buscardes de todo o coração. Veja como a Bíblia está repleta em nos falar que tudo procede do coração. Tudo procede do seu e do meu coração. É por isso que a Bíblia nos sugestiona, nos, nos dá como uma saída para nós guardarmos o nosso coração. Isso é, em 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, o Senhor diz ao profeta que ele olha o coração e não a aparência. Podemos ainda levar em conta a declaração de Jesus em Marcos 7, versículos 6 e 7, quando ele fala para alguns escribas, dizendo: o seu coração está longe de mim. O coração estava longe, mas o corpo estava ali presente. Veja como tem diferença. Coração longe de Cristo. Quando o coração está longe, você também está longe. Seu corpo pode estar presente, assim como eu estou te vendo aqui, mas o seu coração pode não estar fixado naquilo que você e eu estamos lendo aqui agora. Obrigado, Pedro. Vamos lá. Em Provérbios 23, 26, nós lemos quando Deus fala assim: dá-me, Provérbios 23, 26, dá-me o teu coração. Em quarto lugar, nós podemos destacar alguns perigos do nosso coração e a razão de nós guardarmos esse coração. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, Jeremias 17, versículo 9, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E nós precisamos perceber que muitas vezes esse engano pode se instalar no coração do homem. A Bíblia diz em Tiago 1:26, diz que algumas pessoas a religião é vã. Veja, veja, queridos, como nós estamos deixando entrar algumas coisas no nosso coração. Sabe? Isso nos preocupa muito com respeito àquilo que entra, àquilo que sai do coração. Sabe quando às vezes nós estouramos com algumas pessoas do nada? Sabe quando às vezes nós falamos mal de uma pessoa para outra? Sabe quando às vezes nós negligenciamos ou às vezes maltratamos reflexo daquilo que está
no coração. Olha, e isso é, isso é uma verdade absoluta. Porque quem diz isso? É a Bíblia quem diz isso. Você só age naquilo que está dentro do seu coração. Então, nós temos que ter muito cuidado naquilo que você e eu ouvimos, ou colocamos, ou lemos, ou absorvemos para dentro do nosso coração. É, Hebreus 3, versículo 12 até o 15, nós lemos. Hebreus 3, versículo 12 até o 15, nós lemos. Tenham cuidado, irmãos, é que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar. Pelo contrário, anime uns aos outros todos os dias. E ainda fala assim, o tempo que se chama hoje. Anime-se todos os dias. Então, uma das funções minha e sua é animar uns aos outros. Hoje, a Bíblia, Hebreus ainda fala assim, é hoje que você tem que fazer isso. Animar. Animar mesmo. Esse é um conselho bíblico. Porque, às vezes, é, eu estou precisando da sua animação, do seu sorriso, de falar para mim que Deus me ama e vice-versa. E vice-versa. Diz aqui, a fim de que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. O que temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos até o fim. E diz mais, como se diz, e aí ele vai dizendo aqui outra passagem bíblica que está registrada no Antigo Testamento. Olha só ele falando em outras palavras. É o que diz Salmo 95, versículo 7 e 8. Hoje, se ouvirem a sua voz, olha só como as pessoas, os apóstolos e os discípulos, eles liam todo o Antigo Testamento. E aqui ele fala do Salmo. Ele repete o que Salmos, que Davi, ou que os seus cantores, os seus mestres que sejam, o que a Bíblia diz, ele repete. Não endureçam o coração, como foi na rebelião. Devemos cuidar com o coração duro. Eu já vi muitas pessoas cristãs dizerem que têm um coração duro para perdoar. Eu espero que nenhuma de vocês coloquem isso, pronunciem isso, para que Satanás não aproveite da sua fraqueza e você cada dia mais queira motivos para perdoar fulana ou ciclano. Coração duro. Você é o reflexo daquilo que está no seu coração. Quais são as características de um coração duro? Primeiro ponto. Em primeiro lugar, a Bíblia diz para nós não termos um coração mau e descrente. Em outras traduções, diz aqui de Hebreus, diz um coração perverso de incredulidade. Um dos elementos da dureza do coração é a incredulidade. Você não acredita que Deus pode fazer tal coisa. Você não acredita. Você apenas ouve, mas não acredita que Deus pode fazer tal coisa. E aí o seu coraçãozinho vai ficando duro. E aqui você pode abrir o leque. Você pode abrir o leque aí. Duro para quê, pastor? Duro para perdoar?
duro para pedir perdão, duro para ajudar os outros na rua. Agora eu me lembrei da Gina, do seu trabalho fantástico que ela faz, fantástico, abençoado. E agora eu vou falar sobre isso. Por isso que eu lembrei da Gina. Então, às vezes, nós não deixe esse coração que a Bíblia fala da primeira característica do coração duro. A Bíblia fala que nós temos que retirar, queridos, não pensem só que não pensem vocês, não pensem vocês que isso é apenas obra do Espírito, de maneira nenhuma. Não coloque tudo nas costas do Espírito. Tem você a sua responsabilidade de dar também o primeiro passo para que ele atue poderosamente. Tem um coração duro para pedir perdão ou para perdoar? Abre espaço. Abre espaço para que ele atue. E ele atua. Se você pedir crendo, porque o primeiro passo é incredulidade. Eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês. Eu vou fazer uma didática aqui com vocês com respeito a crer e não crer. Eu sei que você vai ficar. Olha só. Vocês estão vendo esse copo com água aqui? Sim, né? Ele está cheio ou pela metade? Não é preciso responder, não. Eu leio lábios. Isso. Eu leio lábios. Isso. Obrigado, Anne. Saudade de você, Anne. Bom que você está aqui. Olha, está pela metade. Vocês lembram quando Cristo foi curar uma a filha do centurião? Ele é no mesmo episódio que ele curou a mulher do fluxo de sangue. Emmanuel White diz que aquele homem precisava ver e ouvir a cura da mulher para ele crer. Mas antes dele ver e ouvir a cura da mulher do fluxo de sangue, ele foi a Cristo assim, ó, metade. Só que na metade não cura. O que falta mais aqui? Falta mais fé. E aí ele fala o seguinte: olha o segredo aqui, olha o princípio aqui que eu vou dizer para vocês. Aqui tem um princípio, meninas. Amigos, aqui tem um princípio. Olha o que ele fala: Senhor, eu creio, mas ajuda-me a minha falta de fé. Então ele crê ou não crê? Sim, ele crê, mas ele crê pela metade. E Deus coloca a outra metade. Ajuda-me na minha falta. Está faltando aqui, ó, para que seja cura, para que seja liberto esse perdão que você não dá, essa dor que você sente porque não perdoa, esse irmão, essa mágoa que você tem do passado, para que Deus cure, você tem que pedir isso que falta de Deus. Ainda falta coração duro. Ele cria aqui, ó, mas mesmo assim ele fala: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E o Senhor, ó, coloca. E foi lá e curou. Entenderam, querido? É isso que nós temos que fazer. Mas vamos lá, com respeito ao coração duro e como devemos guardá-lo. É, coração duro eu vou salientar mais um pouquinho aqui. Coração duro é a
incapacidade, olha só, anote isso aí. Coração duro é a incapacidade de, de deixar Cristo te convencer. Você não tem a capacidade de ouvir a voz de Deus. É incompreensível. Tudo é incompreensível. Tudo é incompreensível. Você não aceita nem sugestão dos outros. É impressionante quando nós temos um coração duro, queridos. Só você abrindo as portas para o Espírito, para que ele te regenere. Porque você não guardou o seu coração da ira, da raiva e de outras coisas que ainda tem. Vamos lá? É, em, a Bíblia diz aqui, eu vou te dar logo, vou falar a passagem para você. A Bíblia diz que nós não devemos ser endurecidos pelo engano do pecado. Olha só que coisa interessante. Endurecidos pelo engano do pecado. Endurecidos pelo engano do pecado. A Bíblia diz isso. Como é que é isso? Eu vou explicar para você aqui rapidinho. É gente que peca e não reconhece que peca. É, é gente que, mesmo reconhecendo que peca, não se arrepende. Olha só. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7. Deus adverte o seu povo, dizendo: não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos ao seu compatriota pobre. E aqui foi que eu lembrei da Gina, do trabalho que ela faz. E é um trabalho que nós devemos fazer, ajudar as pessoas a abrir a mão para outras pessoas. Aqui eu tenho um amigo que ele eu admiro muito, admiro muito. Eu gosto de ficar sempre perto dele. E ontem eu estava no ensaio do nosso grupo, eu gosto de estar na casa com ele, eu gosto de estar, porque ele ganha isso aqui, ó, nada. Mas ele sempre abre as portas para as pessoas compatriotas dele. A casa dele sempre cheia. E Deus sempre derrama bênçãos e milhares de bênçãos na vida dele. É impressionante, porque é bíblico. É bíblico. E às vezes nós não adquirimos as bênçãos porque nós ficamos orgulhosos e orgulhosas em não abrir as portas para quem tem necessidade, os nossos compatriotas e irmãos. Quando nós usamos de misericórdia para com outras pessoas, para com os necessitados. Você já sabe, eu já preguei aqui sobre o Salmo, capítulo 40, as 7 bênçãos que nós temos de fazer apenas uma ação, acolher o pobre. Você lembra disso? 7 bênçãos porque você faz uma ação. 7 bênçãos. E às vezes você recusa de receber essas bênçãos porque você não ajuda o pobre. Uau, que mais? Uma outra referência bíblica que demonstra que esses aspectos ou desdobramentos de coração duro pode ser visto em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 29. 1 Crônicas 20, capítulo 15, versículo 29. A palavra de Deus fala a respeito de Davi, celebrando diante do Senhor o retorno da arca. Mas a Bíblia diz que Mical, sua esposa, desprezou no seu coração, o criticou. Coração excessivamente crítico, ele muitas vezes denuncia a presença de um coração duro que precisa de cuidado. Nós também precisamos entender que Marcos 3:5, Marcos capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz que Jesus
ressentiu da dureza do coração deles. Isso significa, queridos, que um coração duro dói em Deus, por assim dizer. Mas, por outro lado, a Bíblia diz no Salmo 51:17, o coração quebrantado, Deus não despreza. Coração quebrantado, Deus não despreza. Então, ao invés de um coração duro, nós precisamos de um coração que se quebra e não permaneça endurecido, e ele pode ser quebrado diante de Deus. As outras advertências a respeito de um coração que se exalta contra o Senhor e contra o próximo, e obviamente nós devemos entender que existem alguns perigos que nós podemos evitar. E eu termino aqui, queridos, no quinto lugar, com respeito ao coração duro e como guardá-lo, falando de cuidados que eu e você precisamos tomar. Se o coração é apresentado como fonte da vida e quando ele é afeta as demais áreas, nós precisamos entender que o que nós colocamos no nosso coração, ele, ele inevitavelmente acaba regendo a nossa vida. Em Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Jesus diz assim: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do seu coração. A pessoa boa. Ou em outras versões diz: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. E a pessoa má tira do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque a boca fala que está cheio o seu coração. Viu aí? Isso não é ditado popular. Isso não é ditado popular. Isso é um ditado bíblico. Isso aqui é bíblico. Você fala aquilo que o seu coração está cheio. E você viu, isso é tão verdade, que o segundo verso que nós lemos em Provérbios diz que você e eu somos espelho daquilo que está no nosso coração. Faz esse link com esse verso aí agora, tá bom? Não esqueça não. Faz esse link. Coloca aí Provérbios, capítulo, se não me engano, agora já me falei, memória 26, versículo 23, versículo 26. No Evangelho de Lucas, vai lá no Evangelho de Lucas agora, mais um pouquinho para frente, nós estamos no 6, agora vai lá no capítulo 12, no versículo 34. Lucas, capítulo 12, já estou terminando, versículo 34. Esse é um verso que você conhece de cor, né? Você conhece de cor. O nosso Senhor diz: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará exatamente. Reflexo. Reflexo. Você é o reflexo do teu coração. Precisamos guardar o coração. Precisamos guardar aquilo que o atinge de cheio. Precisamos proteger o nosso coração e separá-lo para Deus. E, entendendo isso, nós precisamos saber que nós temos que encher o nosso coração da palavra. Em vários textos bíblicos da Bíblia, fala a respeito disso. Um dos primeiros versículos da Bíblia que eu decorei, queridos, foi aquele versículo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Palavra, palavra, aquilo que está escrito. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
fantástico, guardando. Êxodo 17:10 diz assim que Deus dispôs, que diz que, perdão, que Moisés dispôs o coração para Deus dispensar, falar sobre essa lei para o seu povo. Moisés que dispôs. Você sabe o que é dispor? Olha, eu estou disposto a ir a São Paulo. Eu estou querendo ir. Eu estou me, eu estou me dispondo a fazer tal coisa. Eu estou me dispondo a abrir o meu coração. Eu estou me dispondo a ajudar uma pessoa necessitada. Eu estou me dispondo. Olha, Anne, eu estou aqui disposto a fazer tal coisa. Olha, Antônia, eu estou aqui disposto a fazer, a ir com você, a pregar o evangelho, a dar estudo bíblico. Olha, Andréia, eu estou aqui disposto, eu estou aberto para nós conversarmos. Claudinha, eu estou aqui disposto para ser dois ouvidos para você. Coração disposto é o segundo ponto. O primeiro, encher da palavra. Enche da palavra. E o segundo ponto, disponha o seu coração para servir, para servir. Até para servir os outros, nós precisamos de um coração disposto. E, no final, precisamos entender que a advertência que nós lemos em Hebreus capítulo 3 nos fala a respeito de cuidado permanente. Quando a Bíblia diz assim, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Isso significa que o estado do nosso coração, ele não está sempre em cima. Às vezes ele está aqui embaixo, no meio. Às vezes ele está aqui. Mas a Bíblia, já sabendo disso, em Hebreus 3, ela diz assim, tenham cuidado, irmãos, para o seu coração, além de ter essas baixas, não ser um coração descrente. Olha aqui, mais uma vez, falta de fé, não crer. E aqui está uma das principais causas que nós não adquirimos as nossas bênçãos. Eu acredito que Deus fique lá de cima olhando assim, puxa vida, como eu queria abençoar o Wesley aqui agora. Mas ele não crê em mim. Como é que eu vou abençoá-lo se ele não crê em mim? E eu falo assim, Senhor, eu creio, e eu estou orando aqui com as irmãs, eu creio. Mas aí ele olha assim, puxa, filho, você guarda o seu coração como? Não estuda a palavra, não não deixa entrar nada, está entrando tanta coisa ruim no seu coração. Você não crê em mim, você é um coração que não tem fé nas coisas que você vê. O que está acontecendo, filho? E eu orando aqui a Deus. E ele sempre vem com conselhos nas nossas salas, nos nossos encontros. Tantos conselhos que vêm diários aqui, tantos conselhos. E agora mais um conselho bíblico, guardar o teu coração. Você não pode ter um coração descrente, mas isso é a sua responsabilidade e minha responsabilidade. É por isso que eu falei alguns segundos atrás, para não colocar tudo nas costas do Espírito, porque você tem a responsabilidade e eu também tenho a minha. Sabe, queridos irmãos, queridas amigas, eu vou fazer um apelo para você. Mas especificamente para você que tem um coração que não quer perdoar. Não é para você que serve. Não, não é para você. Não é para você que é disposta a servir, a ajudar os outros. Não, não é para você. É para você que tem um coraçãozinho duro, impermeável, que não se quebra. É para você. É para você que Deus está falando hoje. Deixa eu entrar nesse coração. Ele está aqui, ó, batendo na porta do seu coração.
Porque lá, como Lucas 12, versículo 34 que você leu, aonde estiver o seu tesouro, ali também está seu coração. Eu queria que você levantasse a sua mãozinha maravilhosa que Deus fez com 5 dedos. Dentre esses 5 dedos tem 5 unhas. Dentre essas 5 unhas estão 10 dedos. 10. Isso, isso. Levante sua mão, amiga. E, de uma forma espiritual, diga ao Senhor: Senhor, quebra o meu coração, para que eu receba as bênçãos da tua morada dentro de mim. Para que esse copo do meu coração, do meu ser, seja preenchido pelo teu Espírito e não fique somente pela metade ou apenas um pouquinho. Que o Espírito te mova, te, te abra a visão, te abra a mente, abra o seu coração, para que a palavra encha da palavra, entre e faça morada. Mais ainda, que Deus abençoe a sua vida, mas não essa. E quando eu falo de bênção, eu não estou falando de uma bênção no modo geral. Não. Sejamos específicos com Deus. Que Deus abençoe a sua vida para amolecer o seu coração e quebrante ele, em nome de Jesus.